Você já tentou investir por conta própria e se sentiu perdido? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Hoje vamos falar sobre como um consultor de investimentos pode te ajudar a investir de forma inteligente e estratégica. Eu sou Ivana, consultora financeira e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, consultor de investimentos e também host do podcast. Hoje, para enriquecer a nossa conversa, temos dois convidados muito especiais aqui. Temos o Vitor Stabile. Vitor Stabile é engenheiro de formação, apaixonado por finanças e investimentos, especialista em investimentos, pós-graduado em macroeconomia e gestão de portfólio e consultor financeiro na Portfel. Bem-vindo, Vitor. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imensurável estar aqui com vocês hoje, grandes amigos e grandes colegas de profissão, falando sobre esse tema que é muito importante aqui, principalmente na nossa sociedade, né? Eu falo que é um tema que devia ser abordado desde a escola e a gente vai conversar muito a respeito sobre isso aqui hoje. Obrigado novamente. Temos aqui também Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira é engenheiro agrônomo de formação, defensor assíduo do Asset Allocation, especialista em investimentos, pós-graduado em 2 MBAs, o MBA de Investimentos e Asset Allocation e o MBA de Mercado Financeiro e Banking e Investment Advisor Portfel desde 2023. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ivana, Bruno, Vitor. Grande prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Vitor bem disse, é uma grande oportunidade da gente trazer aqui luz a um assunto muito importante. E quando a gente escala isso para um âmbito mais profissional, é legal a gente trazer umas questões aqui para pontuar e esclarecer para quem está em casa um pouquinho das diferenças de atuação de consultor, como é que a gente atua na prática e como é que nós podemos ajudar de fato o cliente lá na ponta final. Muito obrigado, o prazer é nosso, gente. Então vamos lá, para a gente começar aqui a nossa conversa. Quero fazer uma pergunta aqui para o Gabriel. Gabriel, fala para nós, de forma clara para quem está assistindo, né? O que exatamente faz um consultor financeiro? Bom, vamos tentar ser o mais prático possível aqui. Nós costumamos falar para os nossos clientes que nós atuamos em 4 âmbitos diferentes aqui, 4 pilares. Desde o planejamento financeiro, uma proteção patrimonial, uma constituição de uma carteira de investimentos completa, até lá na ponta final, onde nós vamos tratar do trato sucessório de todo esse patrimônio para a família como um todo. Então, nós pegamos todo esse âmbito desde o início da vida financeira do cliente até lá no finalzinho ali da sucessão com os herdeiros. Exatamente. O consultor de investimentos, eu gosto até de falar que é um consultor patrimonial, porque basicamente tudo que ele precisar de auxílio nas finanças, a gente vai conseguir auxiliar, né? Então, a gente puxa o cliente desde o início e vai levando ele a tomar as melhores decisões financeiras possíveis para a evolução patrimonial e o atingimento dos seus objetivos. Sempre focado nos objetivos e pensando em trabalhar de forma estratégica, né? Inteligente. Com certeza. Exato, exatamente. Tem até um estudo que fala muito a respeito disso, que é do Royal Bank of Canada, que ele diz que os clientes que possuíam consultores 100% alinhados com os objetivos os clientes que possuíam consultores 100% alinhados com os seus objetivos, conseguiram gerar cerca de 4 vezes a mais de patrimônio para eles durante 15 anos. Então isso mostra o tanto que esse profissional com essa visão 360 e mais alinhado com os objetivos do cliente acaba agregando no longo prazo para ele. Perfeito. A gente costuma usar uma analogia com relação à consultoria de investimentos, né? Que é comparar o que a gente faz com o nutricionista, com o personal. Eu posso atingir os objetivos de emagrecer, o objetivo de crescer, no caso da academia, sozinho? Eu consigo. Mas, se eu tiver um profissional me auxiliando naquela caminhada, os resultados vão ser muito melhores e vão ser atingidos bem mais rápido, né? O ponto, Bruno, eu acho que é importante ressaltar, é onde você quer chegar. Se você quer ficar ali na média, você consegue atingir isso aí, por exemplo, dos teus objetivos fitness, digamos assim, com dicas na internet, influencers.
Só que cada corpo, cada organismo, ele responde de uma forma diferente a cada tipo de estímulo. E com os investimentos é da mesma forma. Cada um tem um perfil, tem um objetivo, tem um horizonte de tempo ali a ser trabalhado. Então, você tem uma pessoa do teu lado que decifra tudo isso, entende o que você precisa e te leva, você vai conseguir chegar mais longe com mais segurança. Exatamente. Muita gente costuma confundir o assessor de investimentos com o consultor de investimentos, que é a nossa função. Ontem mesmo eu estava conversando com o primo de uma cliente que ela recomendou para consultoria. E aí, quando ele veio conversar comigo, ele se referiu a mim justamente como o assessor dela na XP. E aí, eu expliquei para ele que não somos vinculados a nenhuma instituição financeira, a gente trabalha, de fato, contrato assinado com o cliente para defender os interesses deles. E a gente sabe que essa é uma das diferenças, mas não se resume só a isso, as diferenças. Na opinião de vocês, qual é as diferenças mais importantes ali entre o trabalho que a gente executa como um consultor de investimentos e o trabalho que um assessor de investimentos executa lá na corretora? Essa é uma dúvida extremamente comum, até porque a assessoria de investimentos está muito difundida hoje, né? Tem assessor da XP, assessor do BTG. E eu gosto de falar que os assessores, eles são uma ponte comercial ali da corretora. Assim como o gerente do banco está ali para te fazer uma ponte entre os produtos ofertados do banco, o assessor da mesma forma. Ele está vinculado ali à corretora. Então, ele tem que prestar contas para a corretora. E um ponto que eu sempre comento bastante é que a remuneração predominante nesse modelo de assessoria hoje, ela é muito preocupante, porque acaba tendo bastante conflito de interesse em relação aos objetivos do cliente para o longo prazo. Porque ela é basicamente 100% comissionada. E pouca gente sabe hoje, mas basicamente todos os produtos de investimento possuem comissão por trás. E não vejo problema nenhum nessa comissão. Mas o grande problema é que elas são variáveis. E geralmente os piores produtos são os que pagam as melhores comissões no final das contas. Então o cara pode ter a melhor índole possível. No final das contas ele fica muito tentado ali, às vezes, passar um produto que é muito ruim para você e para os seus objetivos, só para receber uma comissão mais gorda no final das contas. Tem um outro ponto interessante também, que o assessor, como o Vitor bem disse, ele é vinculado a uma instituição exclusiva. Então, ele só vai conseguir atender o cliente de fato com aquele patrimônio que ele tem lá dentro daquela corretora, daquele banco específico. A diferença para nós, aqui da consultoria, do nosso modelo, é que nós conseguimos olhar o patrimônio do cliente como um todo, para entender em cada instituição as opções, as melhores opções que de fato aparecem para ele, sendo que nós somos isentos de comissão, não recebemos nada por nenhum tipo de produto recomendado. Então, no final das contas, o que é recomendado para ele é que de fato é melhor para a carteira. Então, nós conseguimos avaliar o cliente dentro de várias instituições por ter essa independência aí. Exato, acaba sendo um modelo de parceria, né? Quanto mais o cliente ganhar, mais a gente ganha também. Então a gente acaba querendo, de fato, que ele tenha uma evolução patrimonial, porque a gente não tem esse conflito de interesse por trás, né? Então, de fato, é um modelo bem mais alinhado ali com a evolução patrimonial do cliente. E também porque a gente não fala só de recomendar ativos, né? Na consultoria, a gente trabalha de uma forma muito mais abrangente, com esses 4 pilares que o Gabriel comentou também. Então, realmente, é um serviço mais amplo, alinhado a um objetivo do cliente, e não só, de fato, o que eu fiz um aporte, né? Aonde que eu vou alocar? Pensando em toda uma estratégia. Mas agora, eu quero falar de um assunto que é polêmico aqui. Vocês têm algum caso para compartilhar de algum cliente que veio da assessoria e que vocês tiveram muito trabalho? Ixi, tem vários casos. Contem só o mais interessante, porque eu sei que se for sentar e contar todos, vai mais de hora. Escolhe um tema. Eu sei que a gente vai ter, nós 4 aqui, vamos ter casos bem parecidos, mas escolhe um aí de um produto que eu falo de outro, para a gente abranger e trazer 2 assuntos diferentes. A gente tem vários casos, né? Porque realmente é um modelo bem conflituoso, acaba afetando muito o objetivo do cliente ali no longo prazo. Mas tem um específico de uma cliente que veio de uma assessoria também,
que me chamou muita atenção quando eu fui atendê-la. Eu fiz a apresentação para ela da consultoria, falei como nós trabalhamos, que é totalmente voltado para os objetivos dela. E ela gostou demais, achou que fazia total sentido, só que achou meio caro. A gente trabalha cobrando ou uma mensalidade ou uma taxa de administração do patrimônio investido com a gente. E ela achou caro. Tá bem, ela não fechou naquele momento. Eu continuei mantendo contato com ela, enviando conteúdos, algumas notícias, etc. Passaram 2 meses, ela veio me chamar no WhatsApp, falando: Vitor, teve uma operação aqui que o assessor me colocou, cara, eu perdi muito dinheiro. Eu não sei o que eu faço, eu tô em prantos. E aí fui ver, o assessor dela tinha feito uma operação estruturada, onde ele apostava na queda do café. E a gente sabe aí o que aconteceu com o café nesses últimos anos. Ele explodiu. Então a operação dela virou pó. Ela perdeu simplesmente R$50 mil nessa operação. Engraçado, uma operação de café vira pó. Cara, perfeita analogia. E um ponto que eu comentei com ela, cara, esses R$50 mil pagava mais de 4 anos da consultoria com a gente. Às vezes é um custo que não vale a pena. Às vezes é essas comissões embutidas, né? Porque às vezes o cliente não sente o dinheiro saindo para pagar o profissional. Ele acha que não paga. Parece que não paga. De graça. É de graça, né? Mas tem uma lei aí que já saiu, uma normativa ali de boas práticas já de mercado, desde, se não me engano, final de novembro, para as corretoras trazerem mais transparência. Aí ali agora, mensalmente, se eu não me engano, elas são obrigadas a apresentar ali para os seus clientes quanto cada produto que eles negociaram geraram de fato de comissão para aquele profissional que é vinculado a ela, né? Uma transparência importante aí para o mercado. Já fica a dica, você que tem um assessor de investimentos na XP ou qualquer outra instituição, procure ele. Se ele não te procurou e trouxe isso para você ainda, procure ele e peça o extrato ali das comissões que ele está recebendo, porque isso agora é obrigatório. Bom, o ponto que eu queria trazer, então já que você escolheu de uma operação estruturada, tem alguns exemplos também, mas vou contar de outro. Esse talvez seja até mais comum, porque ele atinge ali investidores até com um patrimônio um pouco menor. Você não precisa ter um valor ali relevante para construir uma operação dessa, que é a carteira automatizada. São mecanismos ali, já explicando só um pouquinho rapidamente. Fala para o pessoal, né? O que é uma carteira automatizada? Boa, então já vamos abrir um parênteses aqui. Carteira automatizada, ela é um mecanismo onde a corretora ela tem algumas seleções, alguns filtros, seja ali de dividendo, seja de valor. Para todos os meses, ela muda a tese dela, incrível. Como de um mês para o outro já não vale mais nada e todas as ações elas são retiradas e compradas novas. Então isso gera um giro de carteira muito alto. No final das contas, um comissionamento ainda maior. E para quem tem uma tese de longo prazo, quem tem um investimento de longo prazo, não faz sentido nenhum ter esse giro todo de carteira, porque você tem que ter uma tese comprada ali. Você tem que fazer bons investimentos e segurar até o fim. Então, basicamente, uma carteira automatizada é isso. É um serviço onde o cliente põe, ele investe um recurso e todos os meses, automaticamente, a corretora gira aqueles papéis lá dentro, vendendo e comprando novos no início do mês. Então, eu tive um caso com uma cliente um tempo atrás, no comecinho próximo do Carnaval, onde ela tinha um grande valor em carteira automatizada, então aquilo gerava uma comissão interessante. Quando eu fui sair daquela operação, isso é, inclusive, até pra gente aqui na parte operacional, é interessante saber que dependendo do momento que você sai, às vezes você fica travado, porque você não pode sair da operação no momento que ela está prestes a girar, né? Então eu saí da operação, consegui sair, só que no outro dia, assim que virou, ela já amanheceu com um grande saldo negativo. Então fui buscar no chat lá da corretora, tentei falar com o pessoal do operacional para tentar entender o que foi de fato ali. Eu só resgatei os valores, não era para ter uma cobrança ainda mais. O final das contas é que eles cobravam uma taxa para sair de toda a operação, além de toda aquela movimentação a mais. Para sair daquilo tudo, tinha uma taxazinha operacional ali, que no final era relevante, equivalia ali a alguns meses já da consultoria. Depois de algumas semanas ali conversando, eu consegui reaver isso para a cliente. Então, dentro de 7 dias dentro dela da consultoria, ela já garantiu de 6 a 8 meses da consultoria paga ali. E um produto que é ruim, desalinhado, já foi eliminado da carteira. E a parte ruim sempre tá nas linhas bem pequenininhas lá, né? Exatamente.
Muitas vezes o cliente entra nesse tipo de ativo sem ter o menor conhecimento do que é, né? O profissional indicou, ele entrou entendendo que era interessante, mas não faz ideia, né? De que vai ficar travado, não vai conseguir sair na hora que quiser. Interessante. Exato, até porque se ele explicar, com certeza eu acredito que o cliente não vai querer. Exatamente. Eu brinco com os clientes que quando a gente vai fechar a consultoria, eu falo para eles: eu vou explicar o tanto que você deixar. Eu nunca vou pecar por explicar de menos. Sempre vou pecar por explicar demais. Então, já até peço para, se eu estiver explicando mais do que você gostaria de saber, porque você não precisa virar especialista do mercado nem nada, você me avisa. Fala, Bruno, entendi o geral, passa para o próximo. Porque eu sempre vou pecar por explicar demais. E é o contrário do que a gente vê que acontece na maioria do mercado quando o cliente chega com uma carteira pronta já, né? Você vai investigar os ativos que estão ali na carteira, CRI, CRA, debenture, COI, etc. E você começa a questionar o cliente a respeito daqueles ativos e você só vê um ponto de interrogação na cara do cliente. Ele não faz ideia do que está ali na carteira dele. Em boa parte das vezes, não sempre, mas com frequência. Ou até mesmo conhece o ativo, mas o prazo não está alinhado, né? Eu tive um caso também que a pessoa tinha intenção de comprar um apartamento, uma data específica, e quando a gente foi olhar os investimentos que vieram, né? Ela estava com investimentos para resgatar em 2032, em 2055, então não estava alinhado com o prazo, tem isso também. Mais algum caso que vocês... E se a gente for tem contar vários, né? aqui, eu acho Pode que ficar 2 horas. vamos separar um marcar episódio, um episódio só só para falar de causas carro. da consultoria. Causas, exatamente. Para a gente trocar um pouquinho de assunto aqui, vamos falar um pouquinho de diversificação, análise de diversificação e gestão do risco. Como é que um consultor pode ajudar a definir essa estratégia? Bom, inicialmente, quando nós vamos dar aqueles primeiros passos para entender o cliente, o momento que ele está, a gente faz ali uma análise. Se ele já investe, a gente busca entender o que ele traz em carteira em questão do que a gente chama aqui de asset allocation, né? Que é a divisão em percentuais de cada classe. Para a gente fazer um equilíbrio mais equalizado possível das classes para trazer o mínimo de risco possível. Obviamente, o risco tem em todo o mercado, mas tentar equalizar isso daí com um retorno ajustado para o prazo que ele precisa. Então, tentando equilibrar renda fixa dentro da carteira, a gente sempre divide ali em 3 caixinhas, CDI, inflação, prefixado. Se couber dentro do horizonte de tempo e do perfil do cliente, a gente pode agregar ali um pouquinho de renda variável, com imobiliário, ações, um pouco de exposição no exterior. Então, é fundamental ter esse equilíbrio dentro da carteira, porque ao longo do tempo, essas classes elas vão se comportando de forma independente. Conforme uma sobe, a outra desce. Então, o objetivo lá no final é que seja uma linha mais suave para o cliente chegar lá no final com o patrimônio que ele deseja. O meio do caminho também importa, não é só o final. Perfeitamente. E além disso tudo, é muito importante também manter a revisão constante ao longo da vida para, de fato, otimizar todo o seu resultado que você vai ter, né? Eu gosto de falar que nossa vida é uma grande jornada e o nosso objetivo aqui é justamente ajudar o cliente a otimizar os objetivos deles durante essa grande jornada. E hoje, esse instante da nossa vida é uma foto. A gente vai acompanhar o cliente durante o filme, justamente revisando constantemente os investimentos, ajustando as movimentações ali de acordo necessário, caso mude o perfil do investidor dele, caso mude os objetivos de vida dele, caso mude a situação de vida dele também. Então, nosso objetivo também é manter uma constante revisão durante essa jornada para otimizar o resultado dele no final das contas. Eu acho que uma coisa que é bem importante comentar sobre diversificação aqui, né? O Gabriel usou exemplos de algumas classes de ativos, né? Renda fixa, ações, imobiliários. E muitas vezes, quando a gente faz reunião de monitoramento com o cliente, ele vê que uma determinada classe está indo muito bem e a outra não. E ele fala, poxa, mas por que a gente não tira essa e vai só para aquela que está bem? E é exatamente pela gestão de risco, porque nós precisamos colocar ativos descorrelacionados para proteger essa carteira. Então, a intenção é essa mesmo, é que não vá, pode ser que não vá tudo bem num momento específico, mas a carteira não tem concentração, então ela também não vai cair toda de uma vez só. Eu acho que esse é um ponto principal ali da gestão de risco, né? Não sei se vocês concordam, mas
explicar nesses momentos, né? Manter estratégia. Então, o Vitor falou do longo prazo ali, né? A gente deixar isso de forma clara para o cliente, que pode ser que tenha uma classe ali que não tá legal, mas aguenta aí, vamos seguir a estratégia que vai dar certo, né? Com certeza. O importante é que lá no final ele consiga atingir o objetivo e no meio do caminho ele passe por toda essa jornada de forma mais tranquila possível. Tá? De forma que a carteira esteja encaixada ao perfil dele. Se ele é um perfil conservador 100% em renda fixa, sem problema nenhum. Renda fixa brasileira é boa demais. Tem produtos que pagam aí IPCA mais 6, mais 7, mais 8, dependendo do momento de mercado. Se a gente levar isso para o longo prazo, é um retorno fenomenal. Então, não precisa ter essa sede de exposição ao risco, pensando que o risco ele é um sinônimo de retorno, porque ele não é. Ele é só uma chance de dar errado. Se a gente trouxer, por exemplo, uma janela ali interessante, pegar algumas janelas ali de investimento de CDI versus a Bolsa Brasileira, em várias dessas janelas o CDI bate. Então, às vezes, não faz tanto sentido se expor tanto ao risco, com uma volatilidade tão alta, para no final das contas, perder por um índice tão simples, tão básico, que é o CDI, né? Exatamente. No dicionário, risco não é sinônimo de rentabilidade, né? Exatamente. É sinônimo de outra coisa. A única garantia de você tomar mais risco numa carteira é que você vai ter mais risco, de fato, mais volatilidade, né? Exatamente. Não tem garantia nenhuma de retorno. E aí entra aquela pergunta, né? Que a gente faz para os clientes. Como é que você se comportaria se amanhã você acordasse e a sua carteira de investimentos estivesse 20% negativa? Se a resposta for, ficaria desesperado, a pessoa não tem perfil um bom de risco. termômetro para entender se a sua carteira está bem adequada ao seu perfil se faça essa pergunta. Você dorme à noite tranquilo quando pensa nos seus investimentos? Se tem alguma coisa te incomodando, é porque está desenquadrado. Ou você está com um pouco mais de renda variável do que deveria, ou alocado em produtos com mais risco do que deveria. Às vezes não é renda variável, porque, por exemplo, o COI, ele não tem, às vezes, nenhuma classificação específica. Porque tem tanta estrutura lá dentro que ele mistura operações de renda fixa com renda variável. E isso até é difícil de sair no final das contas. Então a pergunta que tem que se fazer é essa. Você está tranquilo com seus investimentos hoje? Esse é o primeiro ponto. E esse é bem interessante. Porque eu tenho uma cliente que veio com ETF de criptomoeda. E ela acompanha praticamente todos os dias o saldo dela na corretora. E várias vezes à noite ela mandava mensagem. Nossa, meu patrimônio caiu muito hoje. Porque aquele ETF bagunçava a carteira dela. Então, foi bem interessante esse comentário, porque de fato aconteceu, é uma experiência que eu tenho. E a gente saiu. Hoje ela está super tranquila, porque de fato o perfil dela não era adequado a correr risco. Exato. Sim. Perfeito. Algumas vezes, o nosso trabalho acaba sendo até reduzir a rentabilidade do cliente, né? A rentabilidade de curto prazo para aumentar de longo. Porque às vezes o cliente chega correndo riscos desnecessários, ativos totalmente desalinhados com o perfil de investidor, os prazos, etc. E a gente identifica que aquela rentabilidade que ele está tendo, como no caso se pegar Fiagros que estão pagando 19% ao ano e pôr 100% da carteira em Fiagro. Beleza, você está ganhando 19% ao ano, mas daqui 2, 3 anos você pode perder 50% do patrimônio. Então, às vezes, o nosso trabalho, dói fazer isso, mas o nosso trabalho é até conscientizar o cliente e virar para ele e falar, cara, eu vou reduzir a sua rentabilidade. Agora. Só que você prefere ganhar 15% ao ano e daqui 3 anos, no acumulado, você tem quase 50% ali de rentabilidade, ou você prefere ganhar os 20% que você está ganhando agora, que vai ser pouco mais de 40% em 2 anos, no terceiro ano perder 50%, que vai fazer você ter menos patrimônio do que você tinha no início. Esse é um ponto, porque quem vai para investimento em bolsa buscando aquela renda mensal, aquele dividendozinho pingando, muita gente não faz essa conta. Beleza, eu tenho um yield me pagando aí 18%, 19% ao ano, só que a pessoa esquece de acompanhar o que de fato faz a diferença, que é o patrimônio dela no final. Ela acha bom receber os 19%, mas ela não vê que o patrimônio dela, de fato, no final das contas, caiu 20%, 30%, que é o que aconteceu ali no segundo semestre com a grande maioria dos fundos imobiliários, por exemplo. São geradores de renda, pagam mensalmente, mas o patrimônio final caiu bastante. Só fazendo uma ressalva que, apesar de ter caído 30%, não quer dizer que fundos imobiliários são ruins. Não Na verdade, movimento de mercado,
pode até indicar, pensando no asset allocation, distribuição de carteira, pode até indicar um bom momento para comprar. Não entenda que é o momento para pegar toda a carteira e comprar fundos imobiliários também, porque está em queda. Como a gente já falou, é importante ter um profissional ajudando, em primeiro ponto. Em segundo ponto, ter uma distribuição da carteira como um todo adequada. Acho que o ponto do Gabriel aqui foi deixar claro que não é para escolher fundos pensando no dividendos. Sim. Você tem que olhar a cota mais os dividendos. Não estou desfazendo o que ele falou. É só porque às vezes ou vão ouvir o que ele falou e já vão... Vamos fazer o corte errado aqui. O pessoal é assim, né? Ah, fundo imobiliário caiu 30%. Aí já vai, não, fundo imobiliário é ruim, entendeu? Não, e não foi ele que falou isso. As pessoas... Um ponto interessante você identificar nesses momentos de queda é se caiu por fundamento ou se caiu por movimento de mercado. Exatamente. Aí para você saber disso, de fato, vai ser difícil para você que tem trabalho todos os dias, tem família para cuidar. Então, se precisar de uma ajuda, um consultor, acho que tem pessoal aqui habilitado para isso, né? Com certeza, estamos aqui. Isso, sem conflito de interesse. Mais algum ponto, Bruno, desse assunto? Podemos ir para o próximo? Acho que a gente pode bater o próximo já, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Nem todo mundo conhece uma parte bem importante ali da consultoria, né? Que é a devolução de taxas nas corretoras que a gente consegue se plugar, apesar de não... Já dissemos que não temos vínculo com nenhuma instituição financeira, mas algumas poucas instituições, por enquanto, permitem a gente se plugar a plataforma delas. E nessas plataformas que a gente consegue se plugar como consultor independente, uma vez que a gente não pode receber comissão, a gente recebe aquelas taxas de volta. Algum de vocês dois quer explicar aí para o pessoal de casa como que funciona essa devolução de taxas e tudo mais? Perfeito, esse é um ponto bem bacana e que dá um plus a mais no nosso serviço, né? Como eu falei, basicamente tudo existe comissão por trás hoje no mercado financeiro. E nós não somos vinculados a nenhuma instituição. Nós temos parceiros que usamos como ferramentas de trabalho. Por exemplo, tenho clientes tanto na XP quanto no BTG, que são os dois maiores concorrentes. Então eu não estou nem um pouco com um conflito de interesse ali para oferecer determinado produto para ele. Eu vou sempre selecionar os melhores. E um ponto disso tudo é que lá na corretora, quando você vai selecionar o ativo, tem uma faixa de rentabilidade ali em renda fixa, por exemplo. Se você acessar a plataforma sozinho, por exemplo, um CDB pagando IPCA mais 7, você pega essa taxa lá. Mas quando a gente acessa ou o assessor acessa, às vezes você consegue pegar até IPCA mais 7,5, IPCA mais 8. Só que você não vê essa taxa a mais lá. Esse é justamente o ponto. A comissão vem de retirar um pouco da sua rentabilidade para justamente remunerar a corretora e o assessor. Como a gente não recebe essas comissões, somos proibidos de recebê-las pela CVM, que é nosso órgão regulador, a gente vai sempre selecionar a melhor rentabilidade de fato. Então, nesse caso, eu vou selecionar esse CDB com a taxa máxima, IPCA mais 7,5, e lá na hora, no final, ainda fica uma comissão residual, sei lá, de 0,5%, 1% do que você investiu lá. Essa comissão também não fica com a gente. Ela volta para o cliente de cashback ali na conta investimento. Então, isso é outro ponto que acaba potencializando o resultado dele lá. Além da transparência que isso traz, né? Porque o cliente ele passa a entender a forma como aquela corretora era remunerada quando ele estava lá ligado a um assessor. Tanto pelo modo de retirar um pouquinho da taxa que ele compraria daquele CDB, diminuindo um pouquinho a taxa que fica no final para ele, quanto da taxa de distribuição daquele papel. Papéis, por exemplo, CDB, LCI, LCA, eles pagam, a gente chama na cabeça, né? Ele paga a taxa daquele período todo, seja ali um vencimento de 3, 5, 10 anos, no mês ali seguinte, nos meses seguintes, a compra. Fundos não. Fundos eles também têm aquela taxa de distribuição e tudo mais, só que eles vão pingando ali mensalmente como se fosse um cashback mesmo na conta do cliente. E isso, no final das contas, além da transparência, ainda deixa o custo da consultoria ainda mais acessível. Nós temos clientes, por exemplo, que chegam a reduzir ali quase 50%, 60% do custo da consultoria ao longo de todo um ano, só com essas comissões que eles recebem de volta. Então, dá mais rentabilidade com um produto melhor, você recebe um dinheiro de volta que fica mais transparente
E o custo da consultoria, que tem um profissional alinhado do teu lado, fica ainda mais acessível. Essas próprias taxas que os clientes recebem, muitas, apesar de ser algo muito bom, muitas vezes é até menor do que o assessor receberia. Porque uma vez que a gente não tem interesse nas taxas, quando vai pegar um título, já joga a maior rentabilidade possível lá para ele. Quando vai, reduz a taxa do assessor, quando vai pegar um fundo, a gente já escolhe entre 2 fundos que fazem a mesma coisa e tem um com uma maior taxa de administração, uma com menor taxa de administração. O melhor fundo para o cliente é o com menor taxa de administração. Vai ser mais barato para fazer a mesma coisa. E a gente já pega esse fundo. Uma vez que a taxa de administração é menor, o repasse para o assessor também seria menor. Então, até esse disclaimer que mesmo essas taxas que caem, o benefício que o cliente está tendo ainda está sendo melhor, né? Porque ele está pegando ativos mais baratos e o pouquinho que ainda iria para um assessor que estivesse colocando aqueles ativos ainda volta para ele. É eficiência, né, no final das contas. Você tem a redução palpável e visível, que você está vendo o dinheiro voltando e a taxa aumentando, e tem aquela que você vai sentindo ao longo do tempo pelo alinhamento que você tem com o profissional do teu lado. E a gente não coloca tranqueira na carteira do cliente, que paga mais comissão ainda, né? Então esse é outro ponto bastante relevante. Senão devolveria mais, né? É. Mas a gente não vai fazer isso, exatamente. E agora um outro tema. De forma prática aqui, né? A gente tem muita clareza, fala disso todo dia. Como escolher um bom consultor de investimentos? Bom, eu acho que o primeiro passo é você garantir que aquela pessoa que está ali na tua frente te oferecendo aquele serviço seja de fato um profissional regulado, seja ele ou a empresa dele registrados na CVM, e que ele tenha ali as certificações mínimas exigidas pela Anbima, que no nosso caso é a CEA, por exemplo, especialista em investimentos, para garantir que aquela pessoa ali realmente vai te prestar um serviço e ela tem um conhecimento, está apta a te ajudar na tua jornada. Outro ponto importante também, muito importante, é você saber a respeito da metodologia de trabalho ali daquele profissional, né? Poxa, ele conhece a respeito dos seus objetivos, ele sabe a estrutura familiar sua, ele sabe qual vai ser o melhor objetivo de fato ali na sua carteira de investimentos, qual vai ser os melhores produtos, porque justamente é um trabalho muito personalizado. A gente tem que saber tudo isso a fundo para, de fato, definir a melhor estratégia possível para o interesse do cliente. Por exemplo, um caso muito comum que a gente faz bastante na consultoria é para o caso de clientes que recebem renda tributável elevada. E pouca gente sabe, mas fazendo uma estratégia de planejamento tributário, investindo em uma previdência PGBL, você consegue ter uma restituição desse imposto que você paga todos os anos muito grande, que muitas vezes paga o ano inteiro de consultoria. Então, esse trabalho personalizado, alinhado ali com os interesses do cliente, em constante revisão, acaba trazendo, de fato, um retorno muito positivo para o cliente. E é importante você estar a par de tudo isso e ficar vigilante quanto a isso também, se o consultor vai te oferecer todas essas questões. Buscando referências, né? Em que escritório trabalha, onde está vinculado, se tem alguém que possa indicar, inclusive, uma indicação, né? é uma referência muito boa, né? Que se a pessoa indica que aquele profissional, de fato, ela já confia, já entendeu os benefícios e está sendo bom para ela. Então, indicação já é um bom ponto a se observar aí. Muito bem. Perfeito. Vamos falar aqui um pouquinho sobre aquela questão que você bateu, Gabriel, das maiores comissões virem dos piores produtos. Bom, por quê? Primeiramente que as maiores vêm dos piores. Bom produto, ele se vende facilmente. Ele não precisa ser empurrado de forma mascarada ali, como se fosse algo incrível, algo positivo. Então, para ser distribuído de forma mais prática e mais rápida, é necessário ter um incentivo para quem está naquela ponta ali, que é o assessor, a distribuir aquele produto. Só abrindo parênteses que às vezes fica parecendo que o assessor é um grande vilão. Não necessariamente, tá? Existem assessores muito idôneos, com um trabalho muito positivo. Inclusive, muitos deles vêm trabalhar conosco dentro da Portfel também, porque entendem o nosso modelo, o diferencial. Mas voltando para o ponto, então, é basicamente isso. Quanto pior o produto, mais difícil de se vender. Então tem que ter um incentivo a mais por trás ali para o assessor empurrar aquilo de alguma forma para alguém.
ele tem que repassar. Porque no final das contas, ele também é pressionado lá a ter aquelas metas e tudo mais de vender produto, porque essa é a representação dele. Ele está ali representando uma bandeira do produto e da corretora. Sim, a gente falou muito sobre a diferença entre assessor e consultor e acabou que a gente mostrou muitos pontos negativos ali da assessoria, né? Mas é importante ressaltar isso que você ressaltou, que o problema não é o assessor, não é o assessor é malvado nem nada. O assessor é um profissional que tem família para sustentar e tem um trabalho para ser executado. Assim como um gerente de banco, que para quem tem o mínimo de consciência financeira já entende que os produtos bancários que são oferecidos para a gente no dia a dia, muitas vezes não são os melhores produtos para a gente, como o título de capitalização, poupança, etc. Então, o profissional está lá e ele tem uma tarefa. Ele é contratado pela corretora para mostrar os produtos da corretora. Então, é importante esse ponto também, que o problema não é o assessor, é mais o modelo da assessoria mesmo e a forma que esses produtos são expostos que incentivam, expostos até para o próprio assessor. Eu fui assessor da XP 2 anos e na época que eu era assessor eu não tinha noção dos riscos que a gente corre com crédito privado igual a gente tem hoje. Debenture, CRI, CRA, etc. Por quê? O lugar que o assessor consome o conteúdo que ensina ele como funciona aquilo é o mesmo lugar que quer que ele ofereça aquilo. Então vai exaltar geralmente os pontos positivos e não os pontos negativos. E acaba até atrapalhando o assessor a mostrar esses pontos para o cliente ali, né? Inclusive, bom que você tocou nesse assunto dos produtos. Às vezes até é bom a gente deixar um alerta aqui para o pessoal, né? Que caso o assessor deles ou o profissional que esteja acompanhando eles oferecerem esses produtos, eles ligarem um alerta, que pode estar sendo um trabalho não tão transparente. Então, poxa, crédito privado, que o Bruno muito bem comentou, CRI, CRA, debenture, COIs, mas é fundos renda setipados. fixa, ué. CRI, CRA, é renda fixa, gente. Confia nessa renda fixa aí. O importante é quando não te pagam, né, a renda fixa. Esse é o problema. A renda fixa não receber ela. Às vezes acontece. Quando você está investido em produtos com garantia do FGC, por exemplo, um CDB, uma LCI, um LCA, no final das contas, se der algo errado, o que já é difícil, porque o nosso sistema bancário é muito bom, uma regulamentação muito boa, você ainda está coberto pelo FGC ali em até R$1 milhão dividido em 4 instituições financeiras. Agora, o crédito privado, uma debenture, por exemplo, tem a garantia real? Tem. Mas essa garantia real, por exemplo, dos credores de Americanas, estão buscando até hoje. Sim. Light, por exemplo, também. Fala pra gente aí, Vitor, pacotão dos ativos que o investidor tem que fugir quando forem oferecidos para ele. Olha só, então anota aí para você não esquecerem. Se alguém te oferecer, liga o alerta que o profissional que está te acompanhando está tendo algum conflito de interesse ali por trás. Então anota, COI, crédito privado, como o Bruno falou, CRI, CRA, debenture, fundos setipados, operações estruturadas, muito comum na XP Cola, dólar. O pessoal é muito criativo, gente. Faz diversas estruturas ali de diversos nomes, com diversas estratégias, que é feita muitas vezes só para aumentar a comissão ali pro profissional. Então, fica ligado nesses produtos aí, que geralmente eles são colocados só por causa dessas comissões mais gordas. Principalmente, citou aí crédito privado, CRI, CRA e debenture, pelo menos CRI, CRA e debenture ainda tem alguma liquidez, né? COI e fundo setipado, cada vez que cai na carteira do cliente, a gente tem que sair deles, meu Deus do céu. É terra arrasada mesmo. Explicando um pouco também para o pessoal que não sabe o que é fundo setipado, a CETIP é o mercado secundário da Bolsa, é um mercado fechado. É como se você não tivesse negociação, não tivesse ninguém para negociar ali com você. Então, por isso é muito mais difícil você negociar esse ativo. A corretora tem que estar disposta a comprar de volta esse ativo de você. E geralmente, quando ela vai comprar, ela coloca uma taxa, um spread negativo muito grande nessa sua saída. Ela ganha nas duas pontas, né? No momento que ela te vendeu, ela ganha ali uma comissão interessante. E na hora que você vai sair, ela dá mais uma mordida. Um ponto legal é que no crédito privado, por exemplo, você não corre só o risco de um default, né? Que é um calote. Mas você corre o risco da liquidez também. Porque só quem compra de volta de você é de quem você comprou lá no começo, que é a corretora. Então você vai ficar ali à mercê da boa vontade do teu assessor e da corretora que você está vinculado lá. Se não, você vai carregar até o vencimento.
É igual eu te vender uma placa escrito Bruno Pazeto. Quem que vai comprar essa placa de você depois? Exatamente. Só Quem eu. que vai dar o E preço? quanto eu vou pagar? É só o Bruno O valor fazer. que eu quiser. Exatamente. Uma analogia que eu gosto de fazer bastante é que você compra o pão ali do padeiro e depois, se você quiser vender, você vende pra quem? Só se o padeiro quiser comprar de volta. Ninguém vai comprar um pão seu na rua, Exato. né? Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar, a gente falou bastante de produto conflitante, de cliente ter produto na carteira que não sabe o que é. E eu lembro de uma fala do Thiago em uma das idas lá para o Grupo Primo. Ele falou que nós estamos dentro de um ecossistema de educação. Então, querendo ou não, a Portfel, fazendo parte do Grupo Primo, é um ecossistema muito grande e muito de educação. Então, nós temos um papel muito importante de levar para os clientes o porquê daqueles produtos ou o que eles são, né? De que os clientes tenham clareza daquilo que eles têm na carteira, de porquê, dos riscos que tem. Então, se uma pessoa que vai tomar risco, que ele esteja consciente dos riscos que tem. Dar para o cliente essa clareza dos ativos, eu acho que é um dos papéis importantíssimos que nós temos na consultoria. A recomendação do produto no final é só uma etapa. Nós temos todo um início de educação financeira ali. Obviamente, o cliente não precisa entender a fundo no mesmo patamar que um profissional. Só que é importante que ele tenha a noção do processo, do que cada papel, cada classe desempenha ali de papel dentro da carteira, porque ele vai acompanhar isso ao longo de toda a jornada dele. Um planejamento de 10, de 20 anos, ele tem que estar comprado na ideia junto com a gente. É o que eu sempre falo nas minhas reuniões com os primeiros clientes. Assim, eu tenho que gostar de você e você tem que gostar de mim, cara. A gente tem que casar na estratégia. Senão, a gente não vai durar muito tempo. Então, nós estamos nesse jogo juntos. Se você crescer, eu cresço. Se você perder, eu também perco. Então, nós vamos entrar junto na mesma estratégia. Por isso que nós vamos sentar para tabular tudo isso. Quem é você? O teu perfil? Como é que você investe? Para que você investe? E a gente vai começar isso junto. Eu brinco com os clientes que às vezes a gente quer o sucesso financeiro deles mais do que eles mesmos, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente gosta muito de fazer isso que a gente faz, ajudar as pessoas financeiramente. E às vezes o cliente vem mais ou menos, tem o patrimônio ali, mas não quer tanto aposentar, não quer tanto conquistar os objetivos dele. E a gente às vezes tem que até que empurrar ele ali para ver se pega no tranco e falar, cara, eu quero seu sucesso, Às faz vezes isso aqui. É falta só de fazer conta, cara. Exatamente. Tem gente que não senta para falar assim, ó, hoje eu tenho, sei lá, 30 anos, o que eu quero fazer daqui 30 anos, com meus 60? Uma coisa eu te garanto, aposentadoria ali pública você não vai ter se tiver algo irrisório. Não vai dar para garantir uma qualidade de vida mínima. Então, quem não sentou até hoje para ter esse tipo de cálculo, esse tipo de planejamento, cara, ainda há tempo, ainda há tempo. Aí você começar a colocar números, traçar toda uma linha ali, ó, você precisa aportar X reais por mês para chegar nesse patrimônio e esse patrimônio te gerar uma renda passiva ali. Você ficaria satisfeito com esse valor? É mais ou menos o que eu faço. Não, eu preciso aumentar um pouquinho mais. Beleza, o que a gente faz? Ou a gente pode alongar o tempo, ou a gente pode aumentar o aporte. O que faz mais sentido para ti? E isso, cara, são diversas reuniões. Até a gente chegar num consenso, ele comprar a minha ideia, eu comprar que ele também entendeu e tá comprado, pra gente começar junto. Exatamente. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês. O que vocês falam hoje para um cliente, um lead, né? Ainda não virou um cliente. Mas você apresentou, mostrou todos esses benefícios, mas ele ainda fala, é caro. Normalmente, quem tem esse tipo de objeção é quem vem do modelo do commission. Que é esse modelo que a gente está esclarecendo aqui também, mais atrelado ao assessor, onde ele é remunerado pelos comissionamentos. Porque ele não sente, no final das contas, o pagamento ali mensal. Então, o que dá para a gente esclarecer são esses pontos. Primeiro, não é o que você vai receber logo de cara, porque às vezes são coisas imensuráveis. Quer ter um cara ali alinhado do teu lado, às vezes em 3 meses não vai fazer tanta diferença. Nós estamos nesse jogo por anos. Então, ao longo do tempo que você vai sentindo isso, vai recebendo essas comissões de volta para ter uma redução do custo, a gente vai mostrando que essas taxas maiores de renda fixa começam a fazer diferença nessa bola de neve que vai se formando ao longo do tempo. Então, é esclarecer esses pontos, porque o mercado ele é muito precário de informações mesmo. Faz parte e a gente já está preparado para trazer, para munir o cliente com esse conhecimento, para ele tomar essa decisão assertiva aí de começar conosco. Perfeito. Eu sempre falo que caro é relativo, né? Caro em relação a quê? Porque dependendo do valor que eu te entregar,
isso aqui vai valer nada. Poxa, eu trouxe diversos pontos aqui que em diversos cenários a consultoria saiu de graça. Um plano de um planejamento previdenciário PGBL, por exemplo, em vários cenários a restituição, a consultoria sai de graça. A gente vai estar justamente ao longo da jornada inteira do cliente acompanhando ele e reajustando os planos dele para ele atingir os objetivos da maneira mais eficiente. E durante essa jornada a gente nunca vai botar nada maléfico para o bolso do cliente. Justamente a minha cliente que eu trouxe aqui. O que ela perdeu com um ativo apenas que o profissional colocou na carteira dela, já pagou mais de 4 anos de consultoria. Então, justamente, eu sempre comento, caro é relativo, é justo que muito custe o que muito vale. O que eu sempre falo também nas reuniões, nas calls, é que assim, nós estamos conversando, eu e você, só estou aparecendo eu aqui. Mas, no momento de contratar a consultoria, não vai ser só eu. Eu sou o cara que está aqui intermediando e que está te entendendo e fazendo o seu diagnóstico. Mas tem um time inteiro junto com a gente de research, de desenho, de planejamento patrimonial. Não é só sobre seguros, investimento. É sobre se proteger com seguro de vida de forma adequada. Isso cabe aqui um episódio também só para falar sobre isso, porque dá para discorrer demais. Planejamento patrimonial ali de sucessão com uma holding, quem sabe. Economia de impostos. Estruturação de investimentos lá fora, que tem muita gente que acha que é algo extremamente inacessível, uma offshore, por exemplo. Mas, a partir de ali de um certo nível patrimonial, já começa a fazer sentido a gente pensar sobre isso. E os custos, eles vão sendo diluídos, obviamente, ao longo do tempo, mas é o topo da proteção patrimonial que a gente consegue trazer. O que você sozinho, você não vai conseguir pensar num plano desse. Nem nós, porque nós somos ali o Trust Advisor. Ao longo do tempo, nós vamos acoplando novas soluções e essas soluções vão vindo um time inteiro de cada área ali de planejamento tributário, de sucessão de offshore, para acompanhar junto com isso. E a gente vai intermediando a vida toda do cliente, cara. Não é só sobre investimentos. Perfeito. E o valor agregado da consultoria, tem muita gente, voltando ao assunto, né, de achar caro, tem muita gente que olha só o que a carteira vai render a mais, a rentabilidade que está ganhando a mais, como se aquilo lá fosse o que vai pagar a consultoria. É porque ela está acostumada com o modelo antigo, Exatamente. onde ela só era atendida na recomendação do investimento. Era quase que uma carteira recomendada ali. Então, ela só está acostumada a bater dois parâmetros. O teu custo e quanto minha carteira rendeu. A conta não é exatamente essa. Porque se você está focado no longo prazo, isso aqui não significa muita coisa. Quanto rendeu nesse mês e quanto é de custo do teu assessor, por exemplo, naquele mês. Isso pode significar basicamente nada, né? Porque ao longo de 20 anos, um mês é completamente cheio de aleatoriedades. Quando a gente começa a jogar todo esse parâmetro nosso de ser independente de qualquer instituição financeira, devolução de comissão, recomendar o produto que é de fato melhor para o cliente e não para nós, porque nós não recebemos nada por isso, ao longo do tempo isso vai fazendo um impacto muito grande. E a gente vira aquele profissional de confiança do cara. Até para bater um papo também sobre uma decisão de um financiamento. Faz sentido eu desfazer do meu patrimônio para comprar um imóvel? Pô, a gente sempre faz uma conta junto, cara. Então não é só sobre investimento. Aqui tudo que falar de dinheiro e solução patrimonial a gente entra. Se nós não conseguirmos resolver, a gente chama alguém para ajudar. Sim, exatamente. E o valor está também não só no que você está fazendo a carteira render a mais, mas e o que você fez ela deixar de perder. Um cliente que tem um patrimônio de 1 milhão, se ele tomar uma decisão errada porque está com um profissional ruim ou está por conta própria e perde 10% do patrimônio, que não é nada difícil acontecer quando alguém está fazendo por conta própria. Já ouvi casos do cara que comprou 500 mil de Oi e nem lembro onde foi, mas foi recentemente, o cara comprou 500 mil de Oi e agora tem uns 30 mil. O dinheiro dele tá valendo uns 30 mil. Tira logo, senão... Quantos anos de consultoria isso não paga? 470 mil reais. Quantos anos de consultoria isso não teria pagado para ele, entendeu? E ele não teria jamais investido 500 mil em Oi se ele tivesse um consultor financeiro, né? Com certeza. Principalmente renda variável. Quando a gente fala de renda variável de fato, o que importa quando o mercado cai, é você cair menos que o mercado. Porque no momento de volta, você já sobe de um patamar acima. Então, é sob gestão de risco para diminuir a volatilidade da tua carteira. Normalmente, quem investe sozinho ou quem tem uma assessoria tem um peso acima do devido ali dentro de renda variável. Perfeito, cara. A gente tem um grande trabalho pela frente aí.
revolucionando justamente como esse serviço é ofertado hoje na sociedade, né? Então, cara, eu tenho um prazerzão de trabalhar com o que eu trabalho hoje, porque justamente eu falo que a gente ajuda os clientes a atingirem seus objetivos, isso não tem prazer maior, cara. Então, a gente tem muito trabalho aí pela frente, de fato, para dissolver nosso modelo aí, que hoje não é muito conhecido aí na sociedade, né? Hoje tem muita assessoria, muito gerente de banco só. É um modelo que cresce muito lá fora e agora está começando por aqui. Tá engatinhando. Mas tem tudo para... Assim como lá fora o commission-based já é proibido, é basicamente fee-based, né? Então aqui já tem tudo para a gente disseminar cada vez mais esse modelo que é mais alinhado para o cliente. A gente falou pouco sobre dolarização, né? O Gabriel trouxe alguns exemplos, mas essa é uma ferramenta bem importante que a gente tem de diversificação. Com certeza, com certeza. Ali dentro das classes de investimentos, nós incluirmos dólar. Inclusive, eu tenho vários clientes que têm um patrimônio relevante em dólar, né? Querem tirar o dinheiro do Brasil. Então, a gente oferece essa solução também. Isso é uma das coisas super importantes de não estar ligado a nenhuma instituição, porque a gente consegue oferecer o que tem de melhor em cada lugar. Tem pessoas que não querem sair do banco e não tem problema nenhum, a gente atende ali dentro, mas a gente dolariza também e entrega tudo isso para ele. E na instituição que vai ter menos custos, né? Porque se ele resolve dolarizar no banco X que ele tem conta, às vezes os custos dessa dolarização vão ser muito altos. Spread na conversão, taxa de corretagem, etc. Não tendo esse vínculo com nenhuma instituição, a gente consegue também atender o cliente ali na instituição mais barata, que vai proporcionar um melhor serviço para ele, né? Perfeito. Eu sou totalmente a favor de dolarizar parte do patrimônio investido. Todos os meus clientes que não são conservadores, que aí é 100% renda fixa, a partir daí eu já começo a colocar um pouquinho de ativos dolarizados na carteira. Porque é muito importante para a sua proteção patrimonial. Só a gente comparar a nossa inflação com a dos Estados Unidos, por exemplo. A nossa inflação, em média, é de 6% ao ano nesses últimos 30 anos. Dos Estados Unidos é de 2%. Só aí a gente já consegue ver que a tendência é do real desvalorizar cada vez mais e mais ao longo do tempo. Então, a gente tem que proteger nosso patrimônio ao longo dessa jornada também, proteger o poder de compra dele, né? Exatamente. Exatamente. A conversa tá boa, gente, mas está encerrando o nosso tempo. Passa rápido. A gente vai ficar até amanhã aqui falando e tem muito assunto ainda, né? Vitor, tem algum tema que a gente possa não ter abordado aqui que você gostaria de comentar? Perfeito. A gente não falou muito em relação à estruturação de metas, né? Eu sempre falo que a gente saber como estruturar nossos objetivos é muito importante para a gente definir a estratégia de fato. Eu sempre falo, tem uma fala do Pequeno Príncipe, não, é do Alice no País das Maravilhas, que quando a gente não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então é muito importante a gente saber definir nossos objetivos para justamente definir as estratégias para atingir esse objetivo de maneira mais eficiente, certo? E muitas vezes, muito cliente, quando a gente vai fazer a reunião inicial e montar um plano de aposentadoria para eles, e a gente coloca ali na ponta do lápis a idade que quer aposentar, quanto quer na aposentadoria, e planeja troca de carro, viagens, etc. Na hora que ele olha, abre o olho desse tamanho, fala, caraca, eu nunca imaginei que eu ia precisar de tudo isso para conseguir fazer o que eu queria, né? E sem o planejamento, geralmente as pessoas acabam que vão fazendo as coisas e vão se virando para pagar, mas os planos maiores, os planos de prazos mais longos vão sendo deixados de escanteio até que ela se vê com 55, 60 anos, querendo aposentar dali 3, 4, 5 anos, e na hora que ela olha para o que foi construído, que é a roda dos ratos ali que a gente fala que a pessoa fica, né? Na hora que ela olha para o que foi construído, não consegue proporcionar para aquela tranquilidade que ela desejava. Gabriel, e você, mais algum ponto aqui para abordar? Bom, eu acho que esse daria até mais uma série de episódios aí. Discorrer um pouco de um assunto que aqui, em renda variável Brasil, não é tão comum ainda. Lá fora, a gestão passiva de investimentos através de ETFs, de índices, já é muito mais disseminada. Já é uma cultura por lá.
Então, aqui dentro do nosso âmbito Brasil, o stock picking, ele é o mais sexy, assim, de falar, né? Todo mundo gosta de falar que faz um stock picking, porque... Não, você tem que explicar o que é Explica stock pro picking. pessoal o que é stock picking. Vamos abrir um parêntese. O que é o stock picking, então? É quando você começa a selecionar ação por ação, baseado ali nos teus vieses. Seja ali ações de dividendos, ações de valorização. Você faz um screening ali, onde você separa as ações, seja por yield, por PL, o que seja, para você montar a tua própria carteira. Então, você vai... O stock picking quer dizer pegar ação por ação. Ao invés de você estar investido num índice amplo, como, por exemplo, um IBRX 100, que ele é replicado através do BRAX 11. Então, esse papo de stock picking versus uma gestão passiva é interessante, cara. Gera ali um conteúdo bacana. Isso dá 1 hora de podcast tranquilo. E polêmico, hein? Mas tem que vir com fatos, hein? Eu gosto de fatos e estudos Fatos e científicos. dados. Depois trazer também que dividendos são irrelevantes. Cara, Esse é um outro assunto polêmico. Esse Esse é aí outro. vai chover hate ali pra você. Vamos cortar essa parte, senão vamos ser cancelados por boa parte do pessoal. Muito bem. Gente, muito obrigada por ter vocês aqui. Vitor, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Perfeito. Eu uso basicamente o Instagram. Quem quiser me seguir lá, eu constantemente posto algum conteúdo, algumas notícias. Meu arroba é Victor_Stabile, Stabile. Vai ser um prazer te receber lá na minha rede social. Instagram? Isso, exato. Instagram. Gabriel, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Eu sou meio como o Vitor também. Eu tô mais lá ativo no Instagram. @olive.gabriel, oliv.gabriel. Se quiser me encontrar lá no LinkedIn também, não tá atualizado, porque eu tô fechado aqui. Então, é só no LinkedIn, Gabriel Oliveira. Mas se quiser me buscar lá no Instagram, é mais fácil da gente bater um papo. Bruno, como as pessoas te encontram? Me encontra no Instagram, @bruno.pazeto com um Z e um T. Muito bem. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim em todas as redes. Vitor e Gabriel, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma conversa de grande valor aqui e um assunto que a gente adora. Muito obrigada. Só aproveitar aqui e interromper rapidinho. Sei que já fez o final, mas uma dinâmica que eu gosto de fazer com os convidados. E ficou faltando aqui, culpa minha. Gabriel, se você tivesse 30 segundos para explicar para alguém o que você faz, o que você diria? Bom, vamos lá. Eu sou Investment Advisor na Portfel. O que isso quer dizer? Se eu fosse resumir em 3 palavras, eu falaria que eu sou gestor de risco. Quando se fala de investimentos em âmbito de bolsa de valores, com os meus clientes, eu entro em cena. Mas ao longo do tempo, da jornada financeira do cliente, a gente vai acoplando diversas soluções. Então, nós somos consultores de investimento e patrimonial. Que o cliente precisar de solução financeira, ele encontra comigo. Perfeito. E você, Vitor? Sei que A conversa de Já elevador, né? elevou o nível ali no alto. Perfeito. Como você descreveria o que você faz em 30 segundos? Bem, eu sou consultor patrimonial, ou seja, eu cuido do seu dinheiro. Basicamente, eu vou te auxiliar durante toda a jornada a tomar as melhores decisões financeiras e de investimentos para te auxiliar a atingir seus objetivos, justamente de maneira mais otimizada. Perfeito. Muito bom. Então, finalizando aqui, agradeço. Bom. Agora eu agradecendo. Agradeço a presença de vocês, agradecemos. Tenho certeza que agregou bastante valor ao pessoal que está assistindo, trouxe bastante conhecimento e vamos organizar outras vindas de vocês para a gente bater outros assuntos ali da Vai ser um consultoria. prazer falar de investimentos passivos, ETFs e tudo mais. Estou à disposição para um convite aí. Perfeito, pessoal. Agradeço novamente estar aqui. Foi um prazerzão estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, gente. Um abraço.